Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Você que trouxe sua Bíblia, por gentileza, abra ela. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 4. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 4. Leremos 3 versículos, o versículo 4, o versículo 7 e o versículo 10. Enquanto você acessa o texto, eu quero aqui tributar a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor por essa oportunidade que Ele me concede de mais uma vez poder pregar a sua palavra. Também quero aqui agradecer ao Diego, que me convidou. Muito obrigado pela confiança de estar aqui com vocês nessa noite. Eu também não poderia deixar de agradecer ao vosso pastor, que também é o meu pastor, pastor Jairo. Muito obrigado pela confiança, por autorizar a minha vinda aqui. Saudando o pastor Jairo, eu quero saudar todo o corpo de obreiro, toda a igreja, que o Senhor vos abençoe. Eu também não poderia deixar de agradecer a minha esposa, que está comigo, a Oriene. Foi uma luta para pôr no meu nome, mas está no meu nome. Deus te abençoe, meu amigo Vitor. Deus te abençoe. Vamos para a Bíblia, meus irmãos? Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, a partir do versículo 4. Quem achou, por favor, diga amém. Amém. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Versículo 7. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 10. Então, disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Amém, meus irmãos? Eu tenho certeza que Deus falará conosco nessa noite. Quando nós meditamos no livro de Mateus, capítulo 4, nós vamos verificar que é um texto muito conhecido, o texto que fala da tentação de Jesus. Quem nunca ouviu falar da tentação de Jesus? Nós ouvimos pregadores e até louvores falando a respeito. É um texto extremamente conhecido, mas, para melhor compreensão do capítulo de número 4, permita-me voltar para o capítulo 3. O capítulo 3 de Mateus, a Bíblia diz que Jesus vai até o Jordão, aonde João Batista está batizando. E a Bíblia diz que João Batista vai batizar Jesus. Jesus é batizado. Quando Jesus sai da água, mesmo não tendo pecado, mesmo não tendo falhas, Jesus quis dar o exemplo para nós. Jesus sai da água. Quando Jesus sai da água, a Bíblia diz que o Espírito Santo desce de forma simbólica de uma pomba e repousa sobre Jesus. Quando repousa, a Bíblia vai dizer que uma voz ecoa do céu dizendo, este é o meu Filho amado, de quem me agrado, ou de quem me comprazo. Aí nós vamos para o capítulo de número 4 de Mateus, versículo 1. A Bíblia vai dizer que agora Jesus vai para o deserto. E é interessante que o versículo 1 vai dizer que Jesus vai para o deserto porque ele foi conduzido pelo Espírito. Se eu perguntasse para alguém aqui nessa noite, quem quer ir para o deserto? Ninguém, porque deserto não tem água, deserto não tem comida. Mas sabe por que Jesus foi para o deserto? Porque ele foi guiado pelo Espírito. E está sendo guiado pelo Espírito, às vezes iremos para lugares que não queremos, mas a partir do momento em que aceitamos a Jesus e dizemos, eu quero o Espírito Santo, o Espírito Santo olha e diz, agora você não vai para onde você quer, você vai para onde eu quero que você vá. Então, precisamos compreender que ser guiado pelo Espírito, não vamos para onde queremos. Você acha que Ezequiel queria ir para o vale de ossos secos? Não, mas a Bíblia vai dizer que a mão do Senhor estava sobre ele, e pelo seu Espírito,
Ele levou para um vale cheio de ossos. Talvez você esteja vivendo um deserto ou um vale, e você esteja perguntando para Deus, por que esse deserto? Por que esse vale? É porque você anda segundo o Espírito. É que porque quem te guia é o Espírito. Então, se o Espírito está te guiando, você não vai para onde você quer, mas você vai para onde o Espírito quer te levar. Jesus vai para o deserto. E a Bíblia diz que no deserto, Jesus havia 40 dias e 40 noites feito jejum. Passar pelo deserto é difícil, um local indesejável, um local desfavorável. Agora, passar pelo deserto em jejum, meus irmãos, dobra a prova. Jesus está no deserto e em jejum. É interessante que Jesus, sendo um modelo a ser seguido, nós precisamos pegar o modelo de Jesus. Jesus está no deserto, mas não deixa de jejuar. Jesus está sozinho, mas não deixa de jejuar. Jesus está pagando um alto preço. Jesus está no início do seu ministério, mas está pagando um alto preço. 40 dias e 40 noites. Se nós ficarmos um dia sem comer, nós veremos o quão difícil é. Imagine 40 dias e 40 noites. Aí o texto vai dizer que Jesus teve fome e, para piorar, o tentador se aproximou. Quando o inimigo se aproxima, o inimigo chega até Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Qual era a necessidade de Jesus naquele momento? Pão. Qual era a necessidade de Jesus naquele momento? Comida. O inimigo sabe das nossas fraquezas. Precisamos tomar cuidado. Precisamos vigiar. Porque ele sabe, a cada um de nós, o nosso ponto fraco. E aonde ele vai tentar Jesus? Na comida. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ou seja, me prova que tu és o Filho de Deus. Me prova que realmente tu és o Messias. Transforma as pedras em pães. Só que, se formos para o capítulo 3 de Mateus, versículo de número 17, a voz vai ecoar do céu dizendo: este é o meu Filho amado, de quem me comprazo. Sabe o que Jesus está dizendo nessa noite? Tu não precisa provar nada para ninguém. Se Jesus disse que você é, você é. Se Jesus falou que você é profeta, você é profeta. Se Jesus falou que você é levita, você é levita. A pergunta que não quer calar nessa noite é: a quem você está dando ouvido? A Deus ou ao inimigo? Eu não posso, eu não sou. Aí Deus olha para você e diz: você pode porque eu te ajudo. Você consegue. Então nessa noite Deus está dizendo: ao invés de ouvir as vozes aí fora, ouça a minha voz. Eu te chamei, eu te capacitei, eu te levantei. É eu que estou falando contigo nessa noite. Eu já não falei que eu sou com você? Aí vem alguém dizendo: tu é mesmo? Será que você é? Mas Deus está dizendo: eu já disse que você é. E se Deus falou, está falado, meu irmão. Se Deus falou, acabou. Eu vou falar de um texto. Quando nós lemos o texto de Neemias, que sai da sua cidade para levantar os muros de Jerusalém, a Bíblia vai dizer que enquanto ele está reconstruindo os muros, Sanbalat e Tobias, os inimigos da obra do Senhor, olharam para Neemias e disse: uma raposa vai derrubar esse muro. Para com essa obra. Mas quem está focado, meu irmão, aleluia, desce aqui, Neemias, para a gente conversar. Aí Neemias olhou e disse: eu não posso descer, porque eu estou em uma grande obra. A quem você está dando ouvido?
Se você der ouvido ao inimigo, você vai ficar paralisado. Mas se você der ouvido para Deus, você vai triunfar. Se você der ouvidos para Deus, você vai vencer. Ouça aquilo que Ele está falando. Jesus está falando com alguém aqui nessa noite. Transforma essas pedras em pães. Aí Jesus poderia começar assim, irmão Alex: nem só de pão viverá o homem. Jesus não começa assim. Jesus começa assim, ó: está escrito. Oh, aleluia. Jesus valorizava a palavra de Deus. Está escrito. O quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tem muita gente se contentando com pão. Tem muita gente se contentando com o carro que tem na garagem. Tem muita gente se contentando com a casa. Mas ainda tem gente que está olhando e está dizendo: eu não vivo só de pão. Eu não vivo só de dinheiro. Mas eu vivo de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Sabe o que Jesus está dizendo? Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim: olha, o pão vai saciar a minha fome, o meu físico. Agora a palavra de Deus é espiritual. E onde é que está escrito? Em Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui nessa noite. Como é que tu combate os inimigos? É a tua opinião ou é de acordo com a palavra de Deus? É segundo as suas palavras ou é de acordo com a palavra de Deus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra aqui foi escrita por homens, mas é inspirada por Deus. E Deus está dizendo nessa noite: só fica com fome quem quer. Porque se quiser comida, tem. Se quiser se alimentar, tem. E é por isso que tem muita gente aí fraca, porque não se alimenta. E quem não se alimenta dessa palavra não consegue vencer o inimigo, não consegue vencer as barreiras, não consegue vencer as dificuldades. Por isso, o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 14, parte B, ele vai dizer: jovens, vós sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Vocês não vão vencer, vocês já venceram. Por quê? Porque a palavra está em vós. O apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16: toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, apta para discernir, apta para corrigir, para edificar, para consolar. É a palavra de Deus. A pergunta nessa noite é: você tem meditado na minha palavra? Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, e bem-aventurado aquele que guarda as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Palavra, precisamos meditar na palavra. Por isso que o Salmo 119, versículo 9 vai dizer: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Salmo 107, versículo 20, ele enviou as suas palavras e os sarou. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, vós já estáis limpos
pela palavra. Vou ficar aqui até você adorar. Salmos 1, versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer na sua lei, e na sua lei medita de dia, na sua lei medita de noite. É como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o seu fruto no tempo certo, e tudo o que fizer prosperará. Deus vai dar um conselho para Josué, capítulo 1. Josué, não aparta esse livro da tua boca. Antes medita nela dia e noite, para que prudentemente te conduzas. Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. E o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra entre a alma e o espírito, juntas e medulas. Discerne os pensamentos e intenções do coração. Tu vem para o culto fraco. Aí o pregador diz, recebe força. É Deus falando com você nessa noite. Medita na minha palavra. Se envolva com a minha palavra. E sendo assim, você vencerá todas as tentações que vieram a você. Se envolva com Deus da Bíblia. Não dá para cantar, eu quero conhecer Jesus, sem Bíblia. Não dá para cantar, eu quero chegar ao céu, sem saber como. Gilmar, como eu faço? Está escrito. Aleluia. Medita nela, se envolva nela. Porque enquanto você se envolve, Deus te dá sabedoria. Enquanto você se envolve, Deus te dá graça. Se envolva com a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Eu não disse de metade, eu disse de toda. Ou a gente obedece por completo, ou não obedecemos. Porque tem muita gente vivendo de metade. Eu preciso entregar isso aqui. Tem gente que até vem para o culto, mas não perdoa. E Jesus está dizendo, obedece a minha palavra por completo. Ama o próximo, obedece o teu líder, obedece o teu pastor. Por quê? Porque está escrito. Aí o texto diz que o inimigo não satisfeito pega Jesus, leva até um alto, para o pináculo do templo, e olha para Jesus e diz, se tu és o Filho de Deus, olha que audácia, se tu és o Filho de Deus, joga daqui para baixo, porque está escrito, até o inimigo das nossas almas sabe. Isso te assusta? Porque está escrito o quê? Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem, para que você não caia em pedra alguma. Primeiro, ele conhece, mas não pratica. Não adianta nada conhecer e não praticar. Segundo, aleluia, versículo isolado. Porque está cheio de pregador que pega versículo isolado e quer pregar. E texto fora de contexto vira pretexto para a heresia. Ele vai usar o Salmo 91, versículo 11 e 12. Só que lá não está dizendo assim. Aí Jesus vai combater. Como? Meu irmão. Aí Jesus olha para ele e diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Vou perguntar novamente, a quem tu está dando ouvido? Para Deus ou para o inimigo? Aleluia. E onde é que está escrito? Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Não tentarás o Senhor. Tem muita gente tentando Deus. Eu vou comprar isso aqui, se não der para pagar, depois Deus paga. Meu, misericórdia. Não tente a Deus, meu irmão. Eu vou jogar daqui para baixo porque Deus vai me parar. Não, para com isso. Ao invés de ficar tentando a Deus, adora Ele. Exalta Ele. Faz aquilo que agrada a Ele. O inimigo poderia parar, mas não parou. O texto diz que ele vai levar Jesus para um lugar alto, para um monte, e ele vai mostrar toda a sua glória. Aí o texto vai dizer que ele vai oferecer para Jesus, dizendo, quer tudo isso? Se prostra e me adora. Riquezas, muitas coisas,
O mundo aí fora tem muitas coisas. O inimigo tem coisas grandes para nos oferecer. Mas que bom que tu está aqui. Oh, aleluia. Que bom que tu compreende que o que Deus tem para tu é muito maior. É muito melhor. Vai valer mais a pena. Porque o que tem lá no mundo é passageiro. O que Deus tem para nós é eterno. Que coisa linda. Que bom que você está aqui, adolescente. Porque você compreende que só Deus pode te dar salvação. O inimigo está dizendo, se prostra e me adora. Se rende e me adora. E tudo isso te darei. O que é que Jesus vai dizer? Vai-te, Satanás, porque está escrito. Bíblia, irmão. Quer vencer as batalhas? Bíblia. Debruça na Bíblia. Leia a Bíblia. Medite na Bíblia. Porque eu tenho certeza que quando você se envolver com o Deus da Bíblia, o Deus da Bíblia se envolverá com você. Vai-te, Satanás, porque está escrito, só a Deus adorarás, e só a Ele preste culto. E onde é que está escrito? Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 13. Só a Deus. Vocês cantou aqui nessa noite. A minha adoração é exclusividade dEle. Deus está dizendo nessa noite, não te divido com ninguém. Vou repetir. Deus está dizendo nessa noite, não te divido com ninguém. Oh, aleluia. Somente a Deus adorarás. Se eu fosse você, já estava adorando. Somente a Deus preste culto. Somente a Deus exalte. Somente a Deus adore. Somente a Deus glorifique. Por que, Gilmar? Eu amo Êxodo 19. Êxodo 19, a Bíblia vai dizer que 3 meses o povo está caminhando pelo deserto. Aí a Bíblia vai dizer que eles pararam diante do Sinai. Moisés sobe e fala com Deus, desce e passa a mensagem para o povo. Aí Deus fala para Moisés, Deus diz assim para Moisés, Moisés, oh, aleluia, fala para o povo para se separar, porque no 3º dia eu vou descer no monte. Oh, aleluia. É interessante que Deus, no capítulo 19 de Êxodo, Ele está dizendo, no 3º dia eu vou descer. Jesus diz, no 3º dia eu ressuscito. Oh, aleluia. O Deus que promete e cumpre, a Bíblia vai dizer que no 3º dia Deus desceu. A Bíblia também diz que no 3º dia Jesus subiu. Oh, eu vou ficar aqui até você adorar. A Bíblia vai dizer que de manhã cedo Deus desceu. A Bíblia vai dizer que de manhã cedo Jesus apareceu para Maria e Maria Madalena. Oh, aleluia. Aí vem Deus, irmão Alex. No capítulo de número 20 de Êxodo, versículo de número 1, Deus, o maior pregador do Velho Testamento, eu acho que é Deus. Deus começa pregando assim, ó. Foi eu que tirei vocês da terra do Egito. Ele não dá a paz do Senhor, porque Ele é o dono da paz. Ele não agradece a oportunidade, porque Ele é o dono da igreja. Aí ele vai, foi eu que tirei vocês do Egito. Aí ele continua dizendo, não terás outros deuses além de mim. Deus está dizendo, é só eu. A adoração é só para mim. Você vai se prostrar somente para mim. Somente para Ele. A glória é dEle. O louvor é para Ele. Toda adoração é dEle. Ele é digno de louvor. Nenhum Deus é digno de louvor. Somente Ele. Somente o Criador é digno da adoração da criatura. Se eu fosse você nessa noite, adoraria a Ele. Por quê, Gilmar? Porque o propósito de Deus, tirar o povo do Egito, era para que adorasse a Ele. Por isso, que quando Josué chegou na terra prometida, Josué olhou para o povo e disse, se vocês quiserem adorar os deuses amorreus, em cuja face vocês estão, fique à vontade. E tu, Josué, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Na minha casa não vai ter funk. Na minha casa não vai ter pagode. Na minha casa vai ser louvores a Deus. Somente a Ele. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Eu vou finalizar com Romanos capítulo de número 11. Versículo de número 33. Jesus está aqui, irmãos. Ele está dizendo, não te divido com ninguém. Oh, aleluia.
Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem deu primeiro para ele para que fosse restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente para todos. Somente ele é digno de adoração. Sabe por que tu chegou aqui nessa noite? Deus está dizendo, só para me adorar, só para me exaltar, só para me glorificar. Por quê? Porque você nasceu para adorar a Ele, você nasceu para glorificar o nome dEle, você nasceu para exaltar a Ele, para enaltecer a Ele nessa noite. Se coloque de pé, por gentileza. Aleluia. Alguém do nosso meio que ainda não aceitou Jesus e deseja nessa noite aceitá-lo? Alguém levante a sua mão. Ou alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, estende a sua mão, eu quero orar por você. Aleluia. Alguém no nosso meio. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está aqui, irmãos, Ele está dizendo, você vai vencer. Oh, aleluia. Aleluia. Eia, chora mandará barrai. Alguém no nosso meio. Oh, aleluia. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Que mandará e a sora mandará barrai. Oh, Yassore Mandarabahai. Gilmar, eu quero ser cheio do Espírito Santo, está escrito. Quero ter um casamento próspero, está escrito. Quero ter um namoro abençoado, está escrito. Quero ser cheio do Espírito Santo, está escrito. Quero chegar no céu, está escrito. Quero ser pregador, está escrito. Está tudo escrito. Medite na palavra, porque o Deus da palavra te dará entendimento. Aleluia. Alguém no nosso meio, não há ninguém. Altíssimo Deus, nessa noite eu preguei a Tua palavra, Senhor. Estende as Tuas mãos sobre os Teus servos. Nos ajuda a vencer as tentações. Nos ajuda a vencer os pratos aí fora, Senhor. Eu tenho certeza que o que o Senhor tem para nós é muito maior que tem no mundo, Senhor. Oh, Senhor, nos ajuda. Renova-nos, Senhor. Ajuda-nos a meditar na Tua palavra. Continua abençoando a cada um dos irmãos. Continua renovando, continua restaurando. Para a glória do Teu nome, eu te agradeço nessa noite, em nome de Jesus. Amém.